think there's always magic in the air. Boa noite, gente. Oi, gente. Dona de casa tá aqui limpando, ajeitando. Sabe por quê, Tudo pessoal? bem? A Ô, gente Lelo. dominou. Lelo. Cadê Lelo? Não veio. Então, Brinde, Tiana. Já que ele não vamos veio. brindar. Reconhece Aurélio. O Lelo disse assim, gurias, não vou. Tô de férias, então deixa pra nós. Deixa que a gente se resolve aqui e se organiza. Como é que fomos de final de semana, dona Muito Uena? bom. Muito bom. Uhum. Passou rápido? Passou. Como sempre, Sempre né? passa. Então, gente, eu corri fazer a unha hoje. Foi final de semana de faxina, doida. Prendi um coque no cabelo e aqui, ó, vamos faxinar isso aqui. Eu e o maridão em casa. Vamos lá organizar a bagunça. Mas brincadeiras à parte, a gente tem bastante conteúdos hoje. E nós três fomos na quarta e na sexta-feira atrás daquela matéria, gente, sobre soda cáustica no Rio dos Sinos. Soda cáustica, tu não está ouvindo mal. Imagina o dano que isso causa. É irreparável. Então, a gente voltou em Campo Bom, às margens ali do arroio, pertinho da Veralha, a empresa de Campo Bom, que no dia 15 de outubro houve o derramamento dessa soda cáustica. Aliás, a informação da soda, se eu não me engano, dia 25 ou 26, que a FEPAM acabou divulgando. E nós estávamos na Prefeitura de Campo Bom e pegamos o jornal A Gazeta. E está aqui, ó, para dizer que eu estou mentindo, olha só. Cerca de 2.000 metros cúbicos, equivalente a 2 milhões de litros de efluentes a resíduos foram contaminados. O pessoal da técnica pode rodar para a gente o vídeo 1, que mostram as imagens então, que a gente está relatando aqui, que foi no dia 15 de outubro, então, que a empresa, num acidente, que é o que ainda está sendo investigado, acabou sem querer, né? Enfim, esse derramamento. Independente se for por querer ou sem querer, gente. Morreram animais, né? Morreram A gente foi lá animais. ver. Exatamente. E naquele momento, quando nós três fomos, então, até a empresa, conversamos com o senhor que, na sequência, vamos ouvi-lo novamente, para ver o que aconteceu depois de tudo isso, se com essa chuvarada... Ele disse que antes era Se comum. foi veterinário, ver os outros animais. Boa, né? ele vai contar para a gente na sequência. Então, essas imagens que vocês estão vendo é da soda cáustica naquele dia, que a fonte é do jornal A Gazeta. Naquele dia, houve um derramamento de horas. Na verdade, começou na quarta de manhã e até sexta-feira de manhã ainda estavam contendo esse produto. E durante 9 dias foi feito o trabalho, então, para que fosse, como a gente fala, cavocar as margens do rio, porque a soda ela vai contaminando onde ela passa. E nós também fomos, na sexta-feira de manhã, conversar com o pessoal da Comusa. Porque em Novo Hamburgo, tão logo foi constatado que o pH da água estava tão alto, mas tão alto, que eles suspenderam, né, Uena? Por algumas horas durante a madrugada. E muita gente não sabia, porque eles já ficam xingando em Facebook, aquele grupo Novo Hamburgo, né? Então, era por causa desse motivo que foi cessada a água, né? Mas como é feito isso, né? Aonde é feito esse estudo? A partir de que momento? Será que chegou... Como eles percebem Isso. que o pH está alto? Será que chegou até a sua torneira essa soda cáustica? É o que a gente vai ver na matéria agora. Vamos lá. Com imagens de Diana Mendes e de Wayne Altenhofer, estamos aqui no Centro de Tratamento de Água da Comusa, em Novo Hamburgo. Recentemente, a nossa população passou por um susto e nem ficou sabendo. Ela ficou sabendo depois da gravidade da ameaça que havia. Uma empresa de Campo Bom, uma fábrica de vidros, eles falam que houve um acidente, a FEPAM está investigando se houve negligência, imperícia. E aí aconteceu uma entrada de soda cáustica, né? Imagina, né? Num arroio que vinha ligar com o Rio dos Sinos. E aí, diria, por competência e por cuidado, a Comusa detectou na água que vem do rio, água bruta, essa água que está aqui, que está chegando, ela vem do Rio dos Sinos, com essa cor, o Rio dos Sinos é poluído até não poder mais. Então, a análise dessa água que vinha do rio apresentou um pH muito alto, um índice
extraordinariamente além daquilo que é o permitido, daquilo que é o seguro. Então foram acionados aí os setores para ver o que estava acontecendo. E por uma medida tomada pela diretoria, liderada pelo senhor Márcio Líder, a Comusa chegou à conclusão que deveria cessar a captação de água do rio, tendo em vista que não haveria como fazer um tratamento adequado por causa do volume excessivo de produtos químicos. Então, a Comusa correu esse risco, né, em favor da população, para de captar água até que os níveis de poluição baixassem. E eles aconteceram. Então, a própria empresa lá, ao se dar conta do crime que estava cometendo, crime ambiental, a empresa tomou providências para parar e encerrar aquela colocação de produtos químicos no arroio que vinha para o Rio dos Sinos. Então, nós vamos mostrar como é que funciona o dia a dia, qual é o modus vivendi aqui. E vamos conversar com o técnico que capta água em 3 pontos. Ele capta água bruta, que vem aqui, depois... Água floculada. Água Floculada, depois de receber os agentes químicos. como é? Proculada. Floculada. Proculada, de prócoli. Isso, de Tá. Água proculada, que ela já recebeu o tratamento. Recebeu os produtos químicos. E Depois a água decantada. decantada, é essa que vai para a população? Não é essa que é. Essa é a etapa do processo antes de passar dos filtros. Depois de passar dos filtros, aí sim recebe os produtos cloro e flúor e é enviado para o reservatório. Mas aí não tem mais análise. Foi. Tem, Tem depois ainda do mais. reservatório Mas ainda o tem senhor vai análise. mostrar agora três captações. 3 pontos iniciais. 3 né? pontos. Esses 3 pontos iniciais do processo. Tá, nós estamos aqui com o senhor, é o seu Arlindo, qual é a sua função? Engenheiro químico. Engenheiro químico, responsável então, né, pela Comusa. E o nosso presidente, o senhor Líderes, Márcio Líderes, que está aqui acompanhando essa operação, que visa explicar para a população que ela pode dormir segura, sim, pode dormir descansada, sim. Existe aqui um batalhão atento para detectar eventuais problemas e procurar sanar logo. Vamos então para o primeiro ponto de captação. Nesse ponto ainda não tem produto químico nenhum. Daqui, né? Nesse Mas ponto ainda não. pode ter produto químico que veio na água do rio. Que veio do rio pode ter. Tá. Aqui por onde a gente está caminhando são as fases que a água vai passando? Sim, nós passamos agora pelos floculador, né, onde depois que a água entra lá, ela recebe produtos floculantes, o coagulante, passa por todo esse equipamento onde nós passamos e agora nós vamos na saída do floculador. Agora nós estamos antes do decantador. Vamos lá. Nessa fase aqui, ela recebeu algum produto químico? Sim, já recebeu e dá para notar aqui, né, não sei se você consegue visualizar, várias partículas, flocos já se formando, já formados também dentro da água. E esses flocos é que vão ficar no decantador, saindo só água limpa. E naquele dia em que foi constatado o veneno, o que aconteceu aqui? Parou tudo? Esvaziou os tanques? Qual foi o procedimento? Eu fiquei sabendo que parou. Na verdade, eu não estava aqui, né, não era o meu turno. O presidente está aqui do nosso lado. Presidente, como foi naquele dia? Na verdade, como houve um aumento no pH, né, na captação, nessa análise que ela é feita prévia, a gente suspendeu a captação, então essa água nem veio. Né, a gente não ligou as bombas de captação lá no Rio dos Sinos, então nós não chegamos a captar essa água. Então foi constatado lá no Rio ainda, não chegou a vir para cá. Não chegou a vir Mas foi tomada uma medida aqui? Imediatamente suspendeu lá, se parou tudo aqui. E houve esvaziamento dos tanques? Não, na verdade continua o tratamento com o que tem até se terminar o que tem aqui. Uma questão, presidente, desculpe falar assim de longe. Qual é a capacidade de tempo? Quantas horas a Comusa tem de capacidade de reservar água que ainda possa abastecer a cidade
de maneira adequada? É um pouco variável isso, né? Depende muito das condições do tempo. Se está muito quente, se está mais frio, se está chovendo. É muito variável o consumo. Mas né? na hora que o senhor diz, não capta mais água. De um modo geral, como ocorreu à noite isso, né? Se estendeu um pouco mais a nossa capacidade, porque o pessoal para de consumir depois de um determinado momento. Mas, de um modo geral, nós temos capacidade de reservação de água em torno a 4 a 6 horas, né? Essa captação que vocês fazem, isso é um padrão internacional, é um padrão nacional, é um padrão local, essa conclusão de ter essa análise em 3 pontos? Ou isso é uma norma exigida pela Organização Mundial de Saúde? A Comusa segue as determinações do Ministério da Saúde. Do Ministério, então, que por sua vez... E existe uma portaria de potabilidade que estabelece todos os procedimentos. Nós temos os nossos planos de amostragem específicos e bem definidos, de acordo com o Ministério da Saúde brasileiro. Então a gente segue as determinações do governo brasileiro para fazer o monitoramento e controle da água tratada e distribuída. E com certeza também tem alguns parâmetros internacionais que são observados pelo governo também para estabelecer esses níveis de potabilidade, né? Isso não foi inventado, né? Alguém é uma pesquisa criou, permanente que existe. Exatamente. Qual é o procedimento de vocês ao constatar um problema de envenenamento da água, que foi o que aconteceu? Vocês precisam informar isso, por exemplo, para o SEMAI, São Leopoldo, para Porto Alegre? Não, a gente faz a comunicação quando julga ser necessário. Sim, né? mas eu digo assim... A gente imediatamente, quando ficou sabendo, a gente entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Novo Hamburgo, né, que é o responsável principalmente para cuidar dessa água do Rio dos Sinos. Então a gente fez esse contato já imediato para se verificar, né, o que estava acontecendo e para também possibilitar uma fiscalização. Então se soube um pouco depois, e até a gente comunicou inclusive a Secretaria de Meio Ambiente de Campo Bom, que nós tivemos um problema com a captação da água em Novo Hamburgo pelo problema que eles tiveram lá em Campo Bom. O alô, secretário Udo Salé, ele não nos contou, né, secretário? Eu e a Diana, nós levamos ele para a tortura, nós algemamos ele, penduramos de cabeça para baixo. Tem envenenamento de água? Não sei, não consta, então... Está cumprindo aquele papel que a gente compreende, que é para não causar pânico, é que de verdade mesmo, né? São Leopoldo também, escuta, a Diana fala bem, São Leopoldo não aconteceu nada. Não. A gente não teve como saber de forma imediata o que é que estava ocorrendo na água, essa é a grande verdade. Houve um aumento de pH que passou dos níveis de potabilidade que a gente tem aqui como padrão, então automaticamente tu suspende. É comum parar o abastecimento? Não é comum, né? A gente para muitas vezes como se chama de água preta. O que é água preta? Quando fica revoltoso demais, quando chove forte, dá uma tromba d'água e efetivamente acontece de ficar muito revolto e levar aquelas partículas que estão no fundo, me corrija se estiver errado, né, Arlindo? Do que estão no fundo do rio ou nas margens, né, dos arroios também. Então daí também piora a captação. Então a gente suspende também por cautela. Agora, qual é a etapa de laboratório? Vamos para a parte do laboratório. Voltando para o senhor. Vamos lá, a gente fez então a captação da água aqui, foi a segunda. A água que entra. E aí nós vamos para onde agora? Primeira etapa. Nós vamos pegar agora na segunda etapa, que é a saída do decantador, né, antes dos filtros, e levar para o laboratório. Então vamos lá, peço por gentileza para o senhor passar. Então aqui é o ponto de saída do decantador, que é onde nós vamos pegar. Ela ainda não está 100% para o consumo aqui? Não, ainda não. Ainda não. Não é nesse ponto. Mas já deu uma boa diferença de cor, né? Aqui a gente já pode observar. Aqui foi a primeira captação. A entrada, depois receber os produtos químicos e aqui após a segunda etapa do processo. Nós estamos dentro da sede da Comusa e vamos até o laboratório. Esse é o laboratório. Aqui é o laboratório de controle de operação da estação de tratamento. Então aqui nós pegamos a água que sai do filtro. Depois de passar aquele processo do decantador, ela ainda é filtrada, recebe o cloro e flúor
e vai para o reservatório. Antes de ir no reservatório, nós pegamos ela aqui e analisamos. Né? Então nós ganhamos tempo antes de ir do reservatório. Os mesmos parâmetros são feitos aqui, após sair do reservatório. Então aqui já é a água que está indo para a população. Como é feito isso tudo, então? Vamos lá. Então aqui nós temos os 3 pontos. Nessa parte aqui nós temos todos os equipamentos de acompanhamento de produção, que são cloro livre, e total também, né? Medidor de flúor, medidor de cor, medidor de turbidez da água, o medidor de pH, foi onde a gente detectou o evento, né? Esse instrumento, e o medidor de condutividade. Agora nós vamos pegar partir dos instrumentos, né? Botar a água aqui nas cubetas de cada instrumento. E são reagentes que o senhor coloca, não? Não. Agora, por enquanto, nós estamos só fazendo análises sem adição de reagentes. É uma análise bem simples, mas bem valiosa. Quanto tempo em média demora? Isso aqui é a turbidez da água bruta que está entrando na estação de tratamento. E esse número de 38 é alto? Não, esse é um valor bem normal, bem comum. Normalmente, quando tem quando aqueles episódios de água preta, que a gente diz, né, esse valor aqui sobe disparadamente. Para quanto? Mais ou menos de 38 vai a... Ele vai numa curva ascendente e chega a 200, 300, 400. Depois desse teste, essa mesma cubeta pode ir para esse equipamento aqui, que é o equipamento de cor. Aqui é cor. A cor na água bruta tem uma flexibilidade para tratamento bem maior do que a turbidez. Né? Então, a cor, se é hoje, por exemplo, agora, por exemplo, em seguida, se ela está em 96, se eu medir der 105, por exemplo, não tem problema nenhum. De quanto em quanto tempo vocês fazem esse recolhimento de água? Nós fizemos de hora em hora. De hora em hora? Apesar da portaria exigir que seja de 2 em 2, mas nós fizemos de hora em hora. Vamos fazer de hora em hora. Esse pH, ele fica mais alcalino, fica mais ácido, vocês constatam nesse sentido, e aí dispara o alerta? Isso, exatamente. Qual é quando tem veneno, fica mais ácido? Esse ponto diretamente do rio, né, nós pegamos não nesse instrumento aqui, mas lá no instrumento da estação de bombeamento, que tem as indicações ali no computador, se quiser dar uma olhada aqui. O primeiro alerta é de lá. Esse aqui é o nosso supervisório. Então esses 4 pontos aqui, ó, são indicações, medições lá do rio, instantâneo. Agora, por exemplo, como é que está? Qual é a situação de pH? 5,2. Isso é bom? Não é 7? 7? Não. É o pH ele tem uma faixa de atuação. Tá. Faixa de atuação. E a própria portaria define essa faixa. Não pode estar acima de tanto, nem abaixo de tanto. O que é o tanto? 5, no mínimo, e 8,5, né? 8,5. Se passa disso, dá para dizer para a população, pela forma sossegada. Sim, nós temos uma equipe técnica aqui, laboratorial, que fica fazendo essas análises 24 horas por dia, né? Não é só nesse laboratório, que é um laboratório preliminar, nós temos um laboratório muito mais equipado aqui ao lado também, que faz análises mais aprimoradas ainda do que aqui. Esse aqui é o de análise preliminar. E o seu conhecimento, o que nós estamos fazendo para evitar que o rio seja tão poluído e que exijam investimentos cada vez mais expressivos para deixar a água com 100% de potabilidade? A Comusa faz a sua parte, né? Ela investe em campanhas de conscientização, né? E isso é fundamental também, que as pessoas façam a sua nos parte. Arroios, exatamente. Jogar o lixo. E as empresas também, né, têm uma grande responsabilidade nisso, porque se aproveitam muistas vezes até do período de chuva para largar o resíduo dejeto, líquido, eles aproveitam. Exatamente. A sua conceituação, para terminar mesmo, de 1 a 100, qual é a eficiência da Comusa? Olha, a gente querer dizer que as coisas são 100% sempre é muito difícil, né? Nós sempre temos coisas a melhorar, mas a nossa equipe técnica aqui, nosso pessoal, e nossos servidores, eles sempre trabalham com o máximo afinco para a gente poder ter uma água de qualidade e ter um serviço também de qualidade, né? É difícil tu mensurar isso, né? E também falar de si é sempre muito difícil, mas a gente sempre tem coisas, sempre tem a melhorar. Esse episódio do Rio, a Comusa, o senhor ficou satisfeito? Com certeza, né? Porque houve uma ameaça existe uma responsabilidade com a saúde pública de entregar água para as pessoas. Então nós estamos cumprindo com a nossa responsabilidade, né, entregando uma água de qualidade para as pessoas. Imagem de Diana Mendel e da
Weinaltenhofen, Aurélio Decker, repórter. Vocês viram, né, gente, todo o processo que a Comusa faz até chegar água na nossa torneira, como eles detectaram quando tinha soda, né, na água, para ninguém ter tomado, para ninguém ter, pode ser morrido, né, porque os animais que entraram na água morreram. Então, tu imagina se a gente toma aquela água, vai direto para o estômago. Então, tiveram o máximo de cuidado quanto a isso. E a gente agradece, né? Porque em questão de valores, na sexta-feira, a gente esteve lá na Prefeitura de Campo Bom para conversar com o secretário, dentro do que ele disse ter sido mal entendido, né? O secretário de Meio Ambiente, senhor João, e que foi dia 15, acho que dia 16, nem 24 horas depois do ocorrido, a imprensa, de modo geral, estava falando que o secretário disse que se tratava de um acidente. E aí, nós fomos lá, ele não estava, mas retornou a ligação no final do expediente da sexta-feira, e nós conversamos por alguns 10, 15 minutos, e eu disse, secretário, com todo respeito, nós estamos falando aqui da Verallia, né? Acho que, se eu não me engano, é a terceira maior empresa de vidros, embalagens de vidros, enfim, da América Latina. Isso, economicamente, para o município, é muito bom. Então, pensando nisso que o senhor tomou à frente, disse que se tratava de um acidente, daqui a pouquinho, se a multa é milionária, o que isso pode ocasionar para o município em perdas de emprego? E ele disse que não, que ele foi mal interpretado, na verdade, que houve um questionário gigante que ele respondeu junto com a sua equipe, que se essa parte foi tirada, segundo ele, teria sido um equívoco se ele tivesse dito que sim, que foi uma situação culposa, que foi por querer, sendo que se não se tinha ainda um estudo, né, do que realmente tinha acontecido. Ele disse, segundo ele, que foi um acidente naquele momento, porque não queria ser irresponsável de acusar alguém injustamente. E aí eu disse, secretário, independente se for por querer ou não, foi um crime. E aí, em que valores nós estamos falando? E ele falou que a FEPAM multou a empresa em R$104 mil. Contudo, o município ainda está recalculando, enfim, que vai ter valores a mais, pois obras no entorno que aconteciam ali de pavimentação, enfim, que inclusive as imagens mostravam também, pararam durante esses 9 dias e, segundo ele, houve um prejuízo para o município em função disso, né? Porque quando a gente foi lá ver naquele sábado, né, eles tinham trancado, então aquilo lá deve ter vários prejuízos pessoal, né? Eu acredito que sim, maquinário parado, que ficou lá, né? Eles, bons dias não recolheram, enfim. Então, agora vamos aguardar. A gente está de olho, hein? A gente está de olho, porque justamente não pode acontecer. Não pode acontecer. Felizmente, nenhum ser humano morreu, mas animais sim. E agora a gente vai conversar, só para fechar, gente, esse trabalho com música que a gente está divulgando entra dentro aqui do nosso programa, né, do Aurélio Decker Repórter, do Comusa em Foco, que o objetivo é a prestação de serviço à comunidade. O presidente Líderes comentou, junto com toda a equipe técnica, a preocupação que se tem. E aqui não é confete, ninguém está com um balão aqui atrás, foguetes, não é isso. Mas é para te deixar tranquilo, que se a água foi cortada, foi por uma necessidade real, e aqui ninguém está brincando, né, Wayne? E se a água chega escura na tua casa, não tem veneno, não tem terra, isso aqui, tu pode usar, porque eles liberam a água só quando ela está com o máximo nível de qualidade, né? A questão tá boa para consumo. Entre 100% ou não, ela está viável para consumo. Bom, e vamos para a próxima. A gente conversou com o senhor que teve os animais mortos, né? Vamos ouvi-lo. O senhor lembra que antes, quando chovia, tinha cheiro? Tinha, sempre tinha. Sempre tinha alguma coisa, cheiro. agora com essa chuva. E aquele dia foi um super cheiro. Super cheiro. Tá, mas agora com essa chuva recente não tem vindo cheiro. Não tem vindo. O senhor acha que eles não estão botando mais químico, não estão largando? Eu acho que não. Não deu mais cheiro, nem mudou a cor da água, gente. E o senhor repara que o Ibama tem estado aqui. Eles estão com roupa que diz Ibama. Para identificar. E eles andam aqui no arroio? Eles vêm na beirada, dão entrada na beira da cerca ali, dão uma olhada, olha lá para dentro. E o senhor ganhou, no fim das contas, 2 patos e ração. E um saco de ração. 3 sacos de ração. Isso não é meio pouco? Fazer o quê, né? Pelo que o senhor passou de angústia, de trabalho. Tudo ajuda, que daí o pessoal fica com medo já. Claro. E a água que vocês estão tomando? O senhor tem poço? Eu tenho poço. Qual é a profundidade? 54 metros. E isso não ficou muito baixo, esse poço, com a quantidade? Não tem diferença. Até falei com o pessoal da firma que estava vindo aqui, né? Eles fizeram, tiraram medir como é que é? pH?
pH estava normal, no açude também estava normal mesmo. Ah, então tá. Bom, o senhor se lembra da cor que estava, se acontecer de novo, o senhor vai identificar. Mas, Então, gente, vocês viram o seu Donir. Ganhou pouca coisa, né? Eu gostei da pergunta do Léo. Não foi pouco? Foi, né? Porque ele tem um poço lá na casa dele também, né? É, Então é próximo ao arroio. Pode ter contaminado a água, mas, Segundo ele, né? disse que não, o estudo foi feito, enfim. Agora vamos parar de xingar os outros. Vamos. Ok, Lelo, fizemos a parte. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Novembro Azul e eu e a Uaina vamos pra rua. Isso. Lelo, a gente não te avisou, mas a gente vai pra rua essa semana pra perguntar pra ti aí, senhor aí de 40 anos em diante. Não tenha vergonha de nos responder, por favor. Se já fez ou não, porque não pode ter preconceito em fazer o exame. Conta a situação do teu familiar. O meu pai estava com dor nos testículos, estava apavorado, achando que ia parar de procriar. Então, ele foi no Dr. Paduim. Parece que a gente faz propaganda pro Dr. Paduim toda hora semana, falando dele. né? Aham. Então, ele estava com a próstata dele dilatada. Então, uma coisa que ele nem sabia onde era a próstata dele, nem sabia se era onde que era, foi fazer o exame de toque. Então, percebeu isso, fez o tratamento, tá tudo tudo bem? ótimo. Minha madrasta agradece também, Dr. Paduim. Parceiro, tá? Todo. Sabe que eu tenho recebido pelo WhatsApp algumas clínicas particulares. Estamos no Novembro Azul. Nós estamos de rosa aqui, ainda em homenagem ao outubro, que já foi. Isso. E agora o Novembro Azul, que começou dia 1º e vai até o final do mês. E eu tenho recebido pelo WhatsApp, gente, clínicas aqui de Novo Hamburgo e da região com assim, consultas a partir de 50 a 100 reais. Ah, mas isso é muito dinheiro. É uma vez por ano. Então, semana que vem a gente traz os dados, vamos para a rua, vamos ouvir essa almarada aí. Chega de preconceito. Eu conversei com algumas viúvas e entre elas umas 3 ficaram viúvas em função dos esposos terem câncer de próstata, não terem feito o exame. Quando foram ver já estava muito avançado, então fizeram todo o tratamento, só que já estava muito avançado. Por quê? Porque não fizeram o exame de toque. Deus o livre fazer o toque retal. É ridículo. Aí tu tem filho, tu tem esposa, enfim, enteados, mãe, pai, que ainda depende às Com vezes, certeza. né? Então, se não vai por ti, vai por quem Vai tu pela ama. tua família, isso. Pensa nos filhos. É um exame tão rápido que não tem perigo de acontecer nada. É só tu A prevenir. gente só não vai tu lá ver. junto, né? Filmar o exame por causa do horário, né, Isso. gente? Senão a gente até Mas a gente iria. pode filmar, se o Lelo for fazer, a gente pode filmar o rosto dele, a expressão, para vocês verem que não Eu adorei. acontece nada demais. Topa, Lelo. 1 minuto? Tá, então vamos brindar. O Lelo tá de férias. Aqui ninguém faz boquinha, o meu Isso. prato tá vazio. Eu sobrou um pão de queijo pão para de daqui a queijo, pouco. Que né? já Era isso, acabou. Tô com fome, eu não jantei. Brinde. brinde Segunda-feira a gente tá de volta. com muita matéria interessante. Beijo. Lights on Broadway. The Saint is on way.